Vou falar sobre um problema que atinge principalmente as mulheres, mas que incomoda também os homens. Incontinência urinária. Você por acaso sabe o que é incontinência urinária? Não, tem, por exemplo, local de trabalho. Você deve observar algumas pessoas que, vez por outra, estão lá no banheiro. E é impressionante. Né? Um pouquinho, mas está lá no banheiro. Incontinência urinária. Tem que ir direto no banheiro, porque senão faz xixi nas calças. É impressionante. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, 35% das mulheres com mais de 40 anos e 40% das gestantes sofrem com a incontinência urinária. Cerca de 5% da população geral também tem esse problema. Nós vamos conversar com o médico, urologista Felipe de Burque. Doutor Felipe, prazer tê-lo aqui novamente aqui no nosso programa. Boa tarde. Prazer é todo meu, Cardinô, estar aqui com vocês na TV Nova. Por que a mulher ela é mais vítima da incontinência urinária? Pela anatomia da mulher e pela facilidade com que a gente tem de relaxar a musculatura do assoalho pélvico. Então, se você tem uma atividade física constante, você deixa essa musculatura com um tônus maior e faz com que você tenha um reforço da função dessa musculatura. Com o envelhecimento e com a menopausa, há uma queda dos hormônios e isso também protege da incontinência urinária. Então, é uma coisa meio cíclica. Para cada 2 mulheres, um homem pode ter incontinência urinária, mas a mulher tem essa quantidade maior de incontinência urinária. No caso da mulher, quando essa situação ela fica crônica, tem que fazer uma cirurgia, não? Nem sempre. A maioria das vezes você consegue controlar essa incontinência urinária com ajustes da quantidade de líquido que ela bebe, evitar determinados alimentos, como a cafeína, como as frutas cítricas, que irritam mais a bexiga e produzem uma quantidade maior de idas ao banheiro, e a gente diferenciar o que é a incontinência urinária de esforço, aquela que a gente perde urina na hora que tosse, na hora que espirra, daquela urgência miccional, que a vontade é imperiosa, se você não for rápido esvaziar a bexiga, ela se contrai e esvazia a bexiga, fazendo com que você perca urina. No caso, por exemplo, se a pessoa, como o senhor disse aí, vamos falar para para a pessoa leiga. Eu estou lá segurando, né? Aí vi lá, olhei o banheiro está fechado. Né? Se eu não aguento e acabo fazendo ou soltando, é problema? Também. Porque você tem que ter um controle para você esvaziar no momento certo. Então, algumas pessoas que têm esse perfil, a gente orienta que ela comece a esvaziar a bexiga mais frequentemente, a cada 2 horas, a cada 3 horas, para que o volume da caixa d'água da bexiga dela não se encha totalmente e a válvula que controla, a boia elétrica que controla essa caixa d'água, não dispare antes do tempo. Então, se você consegue esvaziar antes e evita alguns alimentos que são irritantes da bexiga, você volta a ter uma boa qualidade de vida. Então, nem sempre o tratamento é cirúrgico. No caso dos alimentos que irritam a bexiga, seriam alimentos diuréticos, é? Não, são alimentos como a cafeína, o café. O café, ele contrai mais fortemente a bexiga. As frutas cítricas, o limão, a laranja, a acerola, que tem uma quantidade maior de ácido cítrico, irritam mais a função da inervação da bexiga. Como é que a bexiga funciona? Ela enche, a boia avisa que a caixa d'água está cheia, o cérebro diz, esvazia. Aí você vai para o lugar certo, na hora que está tudo pronto para você urinar, o cérebro manda a bexiga se contrair. Então, muitas pessoas têm essa contração fora de controle, que a gente chama contrações não inibidas pelo cérebro. Então, quando você tem isso, você tem que controlar isso aí ou usar medicações para que ajudem no controle dessa micção. No caso da gravidez, não é? Por que aumenta a mulher engravida, aí fica com esse problema de toda hora tendo que ir no banheiro? Porque você diminui a capacidade funcional da bexiga. Na hora que você começa a ocupar o espaço da barriga feminina com o feto, você diminui a capacidade da bexiga de encher muito. Então, ela procura esvaziar mais frequentemente a bexiga, porque ela tem uma bexiga de menor função, de menor capacidade funcional. Ela não perde em tamanho, mas pela compressão, ela perde com que você não consiga encher completamente aquela bexiga e informe ao cérebro que ela está sempre cheia. Agora vamos falar aqui do homem e da mulher inicialmente, depois a gente vai mais para cima da questão do homem, mas, por exemplo, a pessoa está dormindo, daqui a pouco acorda com vontade de ir no banheiro, fazer xixi. Aí vai uma vez, aí dorme de novo.
Quer dizer, o sono vai para o beleléu, né, doutor? E a qualidade de vida cai com isso. Então é importante, no homem, a gente avaliar como é que está esse esvaziamento vesical dele. Muitas vezes comprometido pelo crescimento benigno da próstata, não por câncer. O câncer normalmente não dá sintoma, mas o crescimento benigno da próstata, o aumento de volume da próstata, pode dar esse sintoma e a qualidade de vida dele cai com isso, porque ele começa a ter uma micção frequente, várias vezes na noite, urinando, sem conseguir um repouso profundo, um sono de reparador, um sono que consiga realmente fazer com que ele, no outro dia, não fique com aquela ressaca, aquela coisa desagradável. No caso da próstata crescida, no caso do homem, sempre lembrando, acabou o doutor de Buco dizendo aqui, não é o câncer, tá? O câncer não teria esse sintoma. Então, no caso da pessoa ficar acordando toda hora, no caso do homem especificamente, qual seria o tratamento, doutor de Buco? Às vezes a gente precisa usar algumas medicações e em outros que já tem um volume grande a gente precisa intervir e operar. Então nem sempre você vai precisar de cirurgia para tratar uma incontinência urinária. Mas quando a indicação de cirurgia, essa cirurgia está visando principalmente não só melhorar a qualidade de vida dele, mas às vezes evitar um problema renal. Por que isso? Quando a bexiga não consegue esvaziar completamente, o rim, que é a fábrica da urina, não consegue mais colocar a urina produzida lá dentro da bexiga e começa a ter uma falha da função. Então a gente tem que evitar isso tratando lá embaixo essa obstrução. Se a próstata cresceu demais, está atrapalhando, é muito importante tratar e tratar no momento certo. Doutor de Buco, eu sei que a mulher, a gente não ouve muito relato dela acordar para urinar, né? Mas se está acordando muitas vezes, pode acontecer. É problema, não? Seria? Também, a mulher também pode ter isso. Às vezes a gente vê no paciente diabético, feminino ou masculino, homem ou mulher, ele tem uma frequência maior de micção durante a noite ou durante o dia, também pela modificação da função vesical. Drogas novas, que realmente baixam muito a glicose na corrente sanguínea, aumentam a glicose na urina. E essa glicose na urina irrita a parede da bexiga, irrita essas terminações nervosas, aumenta a frequência e às vezes o homem e a mulher começam a ter alterações da saída da urina. Então, na glande no homem ou na vulva na mulher, tem uma irritação pelo contato da urina com essa quantidade maior de glicose, fazendo com que você tenha umas vulvovaginites e umas balamopostites, que são infecções da genitália, causadas por essa irritação produzida pela urina. Você nota no neném uma área vermelha, que a gente chama dermatite amoniacal, que é isso, aquela área vermelha que a urina fica em contato com a pele do bebê. A mesma coisa começa a acontecer quando a pessoa tem uma incontinência urinária masculina ou feminina e não consegue ter uma boa higiene dessa região. E quando que essa questão da incontinência urinária pode ser diabetes, hein? Muito frequentemente, a população mais idosa, que tem uma tendência maior de ter diabetes tipo 2, por uma tendência familiar também, ela tem que ser melhor avaliada e melhor acompanhada, para que você consiga separar os pacientes que necessitam de uma intervenção rápida e precoce, daqueles pacientes que você não precisa ser tão agressivo assim na condução. Mas é importante você separar e avaliar. Diabetes é uma das coisas que pode causar incontinência urinária. Doutor de Buco, muito grato aí por sua presença, viu? Prazer é todo meu. Contem sempre comigo, estou sempre às ordens. Muito obrigado. E se você tiver alguma informação, alguma denúncia mais sobre essa situação, às vezes você tem um caso peculiar, né, de incontinência urinária, pode mandar pelo WhatsApp, tá? Se quiser pode até gravar a sua pergunta para ficar bem explicadinha, que eu peço ao doutor de Buco para dar a resposta aqui depois, tá certo?